Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 9. Também falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano depois que saíram da terra do Egito, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, à tardinha, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos e segundo todas as suas ordenanças, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, à tardinha, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Ora, havia alguns que se achavam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de modo que não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, pelo que no mesmo dia se chegaram perante Moisés e Arão. E aqueles homens disseram-lhes: Estamos imundos por havermos tocado o cadáver de um homem. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai para que eu ouça o que o Senhor há de ordenar acerca de vós. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém dentre vós ou dentre os vossos descendentes estiver imundo por ter tocado um cadáver, ou achar-se longe em viagem, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 à tardinha, a celebrarão. Comê-la-ão com pães ázimos e ervas amargas. Dela não deixarão nada até pela manhã, nem quebrarão dela osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Mas o homem que estando limpo e não se achando em viagem, deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será extirpada do seu povo, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Também, se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo a sua ordenança, a celebrará. Haverá um só estatuto, quer para o estrangeiro, quer para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, isto é, a própria tenda do testemunho, e desde a tarde até pela manhã havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Assim acontecia de contínuo, a nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. À ordem do Senhor os filhos de Israel partiam, e à ordem do Senhor se acampavam. Por todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo muitos dias, os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, à ordem do Senhor, permaneciam acampados. E à ordem do Senhor, partiam. Outras vezes ficava a nuvem desde a tarde até pela manhã. E quando pela manhã a nuvem se alçava, eles partiam. Ou de dia, ou de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Quer fosse por 2 dias, quer por 1 mês, quer por mais tempo, que a nuvem se detinha sobre o tabernáculo, enquanto ficava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam. Mas alçando-se elas, eles partiam. À ordem do Senhor se acampavam, e à ordem do Senhor partiam. Cumpriam o mandado do Senhor que ele lhes dera por intermédio de Moisés. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida dos arraiais.
Quando se tocarem as trombetas, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da revelação. Mas quando se tocar uma só, a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando se tocar, retinindo, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Oriente. Mas quando se tocar, retinindo pela segunda vez, partirão os arraiais que estão acampados da banda do Sul. Para as partidas dos arraiais se tocará retinindo. Mas quando se houver de reunir a congregação, tocar-se-á sem retinir. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e isto vos será por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Ora, quando na vossa terra sairdes à guerra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e perante o Senhor vosso Deus sereis tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, e nos princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, e sobre os sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e eles vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ora, aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Partiram, pois, os filhos de Israel do deserto de Sinai para as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, iniciaram a primeira caminhada, a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Partiu primeiramente o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Nazon, filho de Aminadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Netanel, filho de Zuá. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então o tabernáculo foi desarmado e os filhos de Gerson, os filhos de Merari, partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeu. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zeruzadai. E sobre os exércitos da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando o santuário, e os outros erigiam o tabernáculo enquanto estes vinham. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos. Sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, que era a retaguarda de todos os arraiais, segundo seus exércitos. Sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amizadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Airá, filho de Enã. Tal era a ordem de partida dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Disse então Moisés a Obade, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem acerca de Israel. Respondeu ele: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porquanto sabes onde devamos acampar no deserto, de olhos nos servirás. Se, pois, vieres conosco, o bem que o Senhor nos fizer, também nós faremos a ti. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do pacto do Senhor ia diante deles, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Quando, pois, a arca partia,
dizia Moisés: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando ela pousava, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 11. Depois o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E quando o Senhor o ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que se chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente do coentro, e a sua aparência como a aparência do bidélio. O povo espalhava-se e o colhia, e triturando-o em moinhos, ou pisando-o num grau, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, sobre ele descia também o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse, pois, Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, pois que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o à luz para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, para a terra que com juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse então o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da revelação para que estejam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não o leves só. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que se vos torne coisa nojenta, porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. Todavia tu tens dito: dar-lhes-ei carne e comerão 1 mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos, gados que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Pelo que replicou o Senhor a Moisés: porventura tem-se encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. Saiu, pois, Moisés,
e relatou ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dentre os anciãos do povo, e os colocou ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Então no arraial ficaram 2 homens, chamava-se um Eldade e o outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram para irem à tenda, e profetizavam no arraial. Correu, pois, um moço e o anunciou a Moisés, dizendo, Eldade e Medade profetizam no arraial. Então Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse, Meu senhor Moisés, proíbe-lhe. Moisés, porém, lhe disse, Tu tens ciúmes por mim? Oxalá que do povo do Senhor todos fossem profetas, que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Soprou então um vento da parte do Senhor, e do lado do mar trouxe codornizes, que deixou cair junto ao arraial, quase caminho de um dia, de um e de outro lado, à roda do arraial, e cerca de 2 côvados da terra. Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia, e toda aquela noite, e por todo o dia seguinte. O que colheu menos, colheu 10 hómeres, e as estenderam sobre si ao redor do arraial. Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor ao povo com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que tivera o desejo. De Quibrote Atavá partiu o povo para Azerote, e demorou-se em Azerote. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado,
vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se a seus pés. E insistentemente lhe suplica: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquele que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina.